todos. Hoje não vamos ter muitos PowerPoints, vamos ter um só, está bem? Vamos ficar com esta imagem e vamos estudar o livro de Cantares de Salomão, que é um desafio. Eu quando cheguei aqui e comecei a pegar nisto, ontem, eu pensei, como é que eu vou pegar neste livro? Porque não é fácil. Mas Deus deu-me graça de como conseguir abordá-lo e espero conseguir vos transmitir um resumo do que este livro é. Um resumo muito simples do que este livro é, porque este livro será sempre muito mais do que aquilo que eu vos poderei transmitir e que este pequeno resumo vos possa inspirar a estudar melhor o livro para aprender muito mais, além daquilo do pequenino, daquilo de muito pouco que eu vos posso transmitir sobre o que este livro é. Agora, desculpem lá, eu não marquei, estava aqui. Muito bem. Para muitos, e vamos fazer uma pequena introdução, este livro é um livro negligenciado. Muitos não pegam neste livro. A falar por mim, eu nunca preguei sobre Cantares de Salomão aqui no púlpito, não vou falar dos outros, vou falar por mim. Porque achamos sempre que aquilo é um livro... É um livro de relacionamento entre duas pessoas. O que é que a gente pode tirar daqui? Afinal de contas, o que é que a gente pode tirar daqui? Podemos tirar daqui muita coisa, como vamos ver. É um livro desafiante, é um livro enigmático. E muitos veem este livro como uma alegoria. Eu não vejo. Como um livro que não significa exatamente o que aqui está. Eu acho que este livro significa exatamente o que aqui está. Para mim, nenhuma alegoria. Vem este livro como uma alegoria entre o amor de Deus e o povo de Israel? Pode ser, mas eu acho que, sobretudo, este livro não foi escrito como uma alegoria entre o povo de Deus, entre Deus e a nação de Israel. Outros veem este livro como uma figura do amor de Deus pela sua igreja. Eu não creio que Salomão tivesse a capacidade de antecipar o futuro, até porque sabemos que o mistério era algo, a verdade do mistério é algo que estava escondida e reservada ao apóstolo Paulo, e, portanto, ele não fazia ideia do que era a Igreja Corpo de Cristo. Poder deduzir que daqui Salomão está a pensar nas comparações entre Deus e a Igreja Corpo de Cristo é uma opção muito rebuscada. Não quer dizer que não haja comparativos, não quer dizer que não haja figuras, porque as há, mas não foi escrito com esse propósito. Outros veem este livro como uma história de amor entre duas pessoas. Ponto. E é o que eu também vejo. É uma história de amor entre duas pessoas. Entre Salomão e a Sulamita. Vejam como é que este livro começa. Versículo 1. Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Sabem que este livro tem dois nomes distintos, de acordo com a Inglaterra, nos Estados Unidos, é Song of Songs. Aqui é Cantares de Salomão. Mas no versículo 1 nós vemos que os dois são legítimos. Porque no versículo 1 diz que este livro pode ter dois títulos. Cântico dos Cânticos, uma opção. Song of Songs, é o Cântico dos Cânticos. Opção A. Opção B, que é de Salomão, Cantares de Salomão. Para mim é igual. Chamarem Cantares de Salomão ou chamar Cântico dos Cânticos, biblicamente falando, é correto. E, portanto, Song of Songs, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, está certo, porque os cantares são de Salomão e também este livro é considerado Cântico dos Cânticos. Estão os dois certos. Há bocadinho nós cantámos a primeira música e a música terminava com o Rei dos Reis, certo? Cântico dos Cânticos. Rei dos Reis. Senhor dos senhores. O que é que isto tem tudo em comum? A enfatização para o superlativo de uma palavra. Quando eu leio Rei dos Reis, a Bíblia quer mostrar que Deus é o Rei Supremo, não há rei acima dele. Quando ele diz que Deus é o Senhor dos senhores, o que quer dizer é o superlativo do Senhor, que não há Senhor acima de Deus. Quando ele diz que este é o Cântico dos Cânticos, o que é que quer dizer? Que não há cântico acima deste cântico. Aquela ideia de menorizarmos o livro de Cantares de Salomão ou do Cântico dos Cânticos é uma ideia errada, porque estaríamos a menorizar o cântico mais importante, o Cântico dos Cânticos. E nós vamos ler porque é que este livro é tão importante, é considerado por Deus como o Cântico dos Cânticos. E atenção, Salomão escreveu 1005 cânticos, mas só temos um escrito na Bíblia. E é logo o Cântico dos Cânticos. Imagine o Salomão como um cantor e que fez um single e ganhou um Grammy só com uma música. Mas ele fez 1005, não existem. Mas ele só fez um single com uma música e essa música foi de tal modo boa que o homem ganhou tudo. Ele, com esta música do Cântico dos Cânticos, ele ganhou tudo o que havia para ganhar, porque era de facto a melhor. Era de facto a melhor.
Este livro, esta música, retrata, como eu já disse, duas pessoas. Salomão e uma mulher, a Sulamita, da cidade de Sulam, no sul da Galileia, a norte de Jerusalém, na zona montanhosa. E muitos acreditam, e estamos no campo das hipóteses, e eu inclino para essa hipótese, mas o que eu vos vou dizer não tenho a certeza, mas inclinam-se para o facto de ter sido eventualmente a primeira mulher de Salomão. Porquê que dizem isso? Porque todos sabemos como é que Salomão começou e sabemos como é que Salomão terminou. Salomão terminou com aproximadamente entre mulheres e concubinas 1000. E a forma como ele aborda esta questão do casamento não é a mesma abordagem que ele tinha no final da sua vida. Algo mudou. E só faz sentido entender isto no princípio. A forma como ele encara o relacionamento entre um homem e uma mulher era a forma como Deus sempre pensou como o casamento devia nascer. E, portanto, ele estava imbuído do temor de Deus que tinha no início. E por isso muitos acreditam que este foi o primeiro encontro. Este foi o primeiro casamento de Salomão. Claro que depois Salomão afastou-se de Deus, e ao afastar-se de Deus, afastou-se de tudo o que era de vontade de Deus, até nessa mesma área. Ok? Mas é uma teoria. E eu quero acreditar que possa fazer, pelo menos para mim faz sentido. Nesta história nós vemos o plano de Deus para o casamento. E este documento é um documento que também é o Cântico dos Cânticos, porque também revela aquilo que de mais importante existe no que toca à sustentação de uma família, que é o casamento. E isto é um cântico que merece ser cantado. E numa altura em que está a ser tão atacado a instituição família, este livro deve ser mais vezes falado, porque, como vamos ver, tem coisas fantásticas para a família, ok? E aborda o casamento em várias áreas. Eu não estou certo, mas há estudiosos, eu não posso afirmar também, mas eles lá saberão, e eu estive a estudar sobre o assunto, que este livro cobre um horizonte de 1 a 2 anos. Ok? Que cobre, isto eu sei, um período de noivado, namoro/noivado, um período de cerimonial de casamento e um período de vida a dois. E vamos ver as três faces. Ok? Sabem, eu acho que Adão foi um privilegiado. E vão dizer, porquê que ele foi um privilegiado? Porque ele não teve que escolher mulher, foi-lhe apresentada. Não é? Deus fez a mulher, está aqui. E ele assim, não há outra? Qual é a vontade de Deus? Bolas, olha para a frente de Adão. No nosso caso, e no caso de toda a gente depois de Adão, não é isso o caso. Temos que andar... E Adão? Deus, qual é a vontade de Deus? Não tivemos a sorte de Adão, lamento. Temos que confiar que Deus nos mostre o caminho, ou que vos mostre a quem tem que escolher o caminho certo. Agora, no caso de Adão, a coisa foi fácil. Deus criou a Eva, só se ele fosse muito cegueta, não é? Aquilo, a vontade de Deus estava de caras. E, portanto, nesta matéria, existe muita tentação de quem está na fase de namoro e noivado de esconder aquilo que é, apresentar um melhor pacote, e quando casam mostram aquilo que são. O que eu acho, e eu aconselho vivamente, é quanto mais transparente for esse processo de noivado/namoro, mais fácil, ou melhor, maior a probabilidade de escolher bem e percebemos quando estamos a escolher mal. Quanto maior transparência houver nesta fase. Ok? E, portanto, nós vamos ver isto neste livro também. Do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 5, nós vemos a primeira fase do livro, que é namoro/noivado. Não existe namoro na Bíblia, o conceito é um conceito recente. Fala-se do noivado, no engagement, como os americanos dizem. Quero que leiam, por favor, o capítulo 1, versículos 2 a 4. Beije-me com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, no teu amor nos lembraremos mais do que o vinho, os retos te amam. Nós vemos aqui a Sulamita em cena. Eu gosto da Sulamita, ou melhor, eu ao estudar este livro com outra atenção, aprendi a gostar mais da Sulamita. A Sulamita era especial. A Sulamita gosta de Salomão, mas há aqui uma coisa importante. Atenção, meninas, jovens, gente que pensa em casar. Ela baseava-se num princípio essencial. Sabem qual era? Ela mostrava, eu já vou provar isto, ela mostrava a Salomão que gostava dele, mas deixava a iniciativa para Salomão. Porquê que diz isso, David? Vejam o verbo. Beije-me ele. Não eu vou beijá-lo. Ele que me beije. Aqui, outra vez, mais à frente. Leva-me tu. Não vou ter com ele. Ele que me leve. Ela expressava que gostava dele, mas deixava a ação para ele. Isto é identificativo de uma mulher que quer fazer as coisas certas. Eu vou falar para os homens. Agora estamos a falar da Sulamita. Ela revela o sentimento e fica à espera da reação.
E se o homem for um homem com H grande aos olhos de Deus e com caráter aos olhos de Deus, ele vai se mexer. O que atraía, sobretudo, Salomão à Sulamita, mais do que o que fazia a Sulamita gostar mais de Salomão, e atenção, no princípio Salomão não se apresenta como rei, como vamos ver. Ela não sabia quem era este homem. Eu já vou explicar isto, vocês podem não perceber, mas é verdade. Ela, no princípio, quando o conheceu, não sabia que ele era rei. E o que atraía nele, good looks, a imagem, tudo bem, ela não conhecia bem quem tinha à frente, mas o que atraía, sobretudo, era outra coisa. Leiam comigo o versículo 3. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. O teu nome, um unguento derramado, o teu nome transmite-me fragrância. Por isso, pelo teu nome, as virgens te amam. Como é que é? O nome do homem faz com que seja causar um aroma. Eu já vou explicar isto. O nome de Salomão faz com que outras pessoas, outras mulheres gostem dele também. O que é isto o nome dele? O caráter dele. Quando ele fala muito do nome, está a falar do caráter da pessoa. Não é o nome Salomão, é o caráter. O que atraía em Salomão, mais do que tudo o resto, era o caráter de Salomão. E ela dizia, este caráter transmite fragrância. E este caráter é de tal modo especial que até outros o querem. Estão a ver? O caráter. Ou seja, isto é um sinal de virtude também da Sulamita, porque ela apostava no que era importante, porque sabem, tirando isto, do resto passa. E se nós escolhemos tendo como base outras coisas, quando elas desaparecerem, fica o caráter. Não esperava. Pois é, nunca escolhemos a pensar no caráter. Mas é o que fica, sabem? Quando nós não escolhemos a pensar no caráter, mais tarde somos confrontados com uma coisa que não escolhemos, mas que sempre esteve lá, só que não quisemos ver. E o caráter é o que fica. E ela focou-se naquilo que era mais importante. Eu foco no caráter. O teu caráter transmite fragrância. E ele é de tal modo especial que outros o querem. Mas desculpa lá, mas eu gosto muito de ti. Eu gosto do teu caráter. Ok? Em quem tu és. Agora, vejam, vamos continuar a falar sobre a Sulamita porque é especial. Versículos 5 e 6. Eu sou morena, mas agradável ao filho de Jerusalém. Como as tendas de Quedar. O que é isto? Tendas de Quedar, como cortinas de Salomão. Bem, já vou explicar. Versículo 6. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Bem, estes dois versículos tinham aqui pano para mangas. Ela está a pedir desculpa por ser morena. Hoje em dia, as mulheres querem todas ser morenas. Não é? Aquele bronze, eu nunca percebi, sinceramente, aquilo faz... Eu estou um bocadinho ao sol e fico logo... Eu também fico moreno no instante. Estou-me a queixar de barriga cheia. Se calhar é por isso. Mas hoje em dia até te compram solários para casa, as pessoas que têm muito dinheiro. Aquela psicose de ser morena. Esta aqui estava a pedir desculpa por ser morena. Sabe porquê? Porque no estereotipo dos mídias da época, ser branquinha é ser fixe. Ser morena é que trabalhava muito na rua. E ela estava a pedir desculpa por ter apanhado muito sol. Desculpa, ó Salomão, eu sei que tu consegues arranjar mais branquinhas que eu e elas são mais bonitas de acordo com o protótipo da beleza da altura. Eu sou um bocadinho escurinha demais para ti, mas sabes, eu apanhei muito sol porque os meus irmãos, os irmãos de minha mãe, punham-me a guardar as vinhas e eram maus para mim. Eu tinha que apanhar muito sol para guardar as vinhas. E tanto guardei as vinhas dos outros que nem guardei a minha. Eu já vou explicar o que isso significa. Ela está a pedir desculpa, Salomão, desculpa lá por eu não ser como tu achavas que eu quisesses que eu fosse. E muitas vezes há certas jovens, eu já vou falar dos rapazes, têm a noção de que, desculpa, eu estou a falar assim de namoro, olha, os jovens soubessem tinham enchido isto aqui hoje. Se tivesses feito um anúncio, vamos falar sobre isto no domingo, vinham cá todos. Não, mas calhou, eu quando comecei a estudar isto, eu vou ter que falar sobre isto, mas enfim. E com isto, deixa-me ver se eu não, o que é que eu ia dizer. O que é que eu ia dizer? Só um segundo que eu perdi-me. As jovens, muitas vezes, temos aquela mania, como acedemos muito às redes sociais e ao efeito comparativo, de que nos queixamos, eu sou pequena demais, ou sou alta demais, ou sou gorda demais, ou sou baixa demais, ou tenho o nariz com 2 metros, ou tenho a orelha grande demais, ou tenho os pés grandes demais, ou tenho as mãos grandes demais. Atenção, alerta. Esta senhora não se achava bela e pedia desculpa por não ter o padrão de cor que ela achava que era o mais belo. Mas sabe uma coisa? Ela tinha o que era especial, tinha o caráter também. E foi isso que também atraiu Salomão a ela. Como vamos ver. É o que ela tinha lá dentro. Ok? E quando olham para a Sulamita percebem, eu não sou a única. Ou eu não sou o único. Ok? E há outra coisa que também quero-vos dizer. Por mais problemático que possa ser a vossa própria autoimagem, isso nunca será desculpa para um dia Deus poder arranjar uma pessoa muito especial. O caso da Sulamita provou também isso.
Ela não tinha a ideia que ela própria gostaria de ter, mas Deus providenciou alguém especial para ela. Ok? Eu sou morena, porém formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar. Tendas de Quedar são tendas da Arábia Saudita. E estas tendas eram atadas, sabem com o quê? Com as crinas e com as lãs e com os pelos negros das ovelhas e dos bodes da altura. E ela diz, eu sou como as tendas de Quedar. Totalmente cheia de coisas nele. Ela tem um cabelo preto. Estão a imaginar? Preto. E depois uma pele também escura. É assim, desculpa lá, Samuel, desculpa lá por eu ser tão morena, ser tão escurinha, mas olha, é o que se pode arranjar. Sou como as tendas de Quedar. Aquilo é só tendas de pelo negro espalhado no meio das cortinas. Eu sou como as tendas de Quedar. E quando percebemos isto, percebemos o contexto. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. E ela explica. E puseram-me como guarda das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Ok? Ela era uma mulher de trabalho, sabem? Ela era morena porque trabalhava. Ela tinha esta tez na sua pele porque não era passiva, porque era trabalhadora. E isto faz dela uma mulher também especial. Ok? Hoje em dia há aquela ideia de quanto menos fizemos, melhor. Não. Mesmo que nos prejudiquemos a trabalhar como ela o fez, ela nunca se viu prejudicada por isso. Ok? Ela foi confrontada com a necessidade, ela fala com os filhos da minha mãe. Porventura, ela teria aqui uma mãe com um relacionamento, ou o pai pode ter morrido, etc., mas eles não eram muito amigos dela. E puseram-na a guardar vinhas, e ela nem teve tempo de guardar a sua própria vinha. Já vamos falar sobre isso. E ela ficou completamente excluída, teve a tratar no negócio dos outros, e ficou excluída da sua própria vinha. Eu acho que o que ela quer dizer aqui, porque isto é linguagem poética, o que estamos aqui a falar é que, olha, tenho estado tão ocupado a tratar da vida dos outros, que eu nem consigo tratar de mim própria. E Salomão, desculpa lá por eu ser tão escura, desculpa lá por eu ser um bocadinho tão desarranjada, mas a minha vida tem sido tão estressante a cuidar de toda a gente à minha volta, que eu nem tenho tempo para cuidar da minha própria vinha. Vocês estão a perceber o contexto da coisa? Ela está-se a desculpar perante Salomão. Eu acho isto também fantástico. Vocês já viram como é que a Bíblia trata de pormenores práticos? E coisas mesmo especiais. Quando nós vamos ao fundo da poesia, nós conseguimos nos identificar com as pessoas da Bíblia. E não parecem seres extraterrestres. Parecem pessoas do nosso tempo. Versículo 7. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho. Vocês já viram esta passagem? A Sulamita a falar para Salomão. Salomão, onde é que tens o teu rebanho? Sabem porquê? Sabem porquê? Eu acho que ela achava que Salomão era um pastor disfarçado. É verdade. Eu acho que Salomão... Atenção, eu estou aqui é que vocês entrem como se fosse um filme. Porque você quer chegar para o Salomão, mostra lá o teu rebanho. Não. O Salomão gostou dela e fez-te pastor. Atenção, ninguém me contou. Eu estou a imaginar o filme. Ele gostou dela. Olha, para aquela escurinha muito gira. Deixa-me cá ver como é que ela é. E arranjou um traje de pastor e ela chegou-se ao pé dele assim. Olha lá, onde é que é o teu rebanho? Mostra lá onde é que é o teu rebanho. Porquê? Porque ela aqui trata-o como pastor e mais à frente como rei, quando descobre que ele é rei. Há aqui uma transição. Ele não se revela como rei. E até nisso temos aqui uma figura do Senhor Jesus Cristo, já irei falar mais à frente. Ele apresenta-se como pastor no princípio. Ele finge que é um pastor para chegar ao pé dela. Ok? Ele finge que é um pastor para chegar ao pé dela. Onde apacentas o teu rebanho? E depois vejam no versículo 7, a Sulamita é qualquer coisa. Ela assim, diz-me onde é que tu tens o teu rebanho e onde o recolhes por meio-dia. Por que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros? A que erra é aquela que anda vagueando ao pé dos rebanhos dos outros. É o que ela quer dizer? Não me faças ser como aquelas mulheres que não devem ser, que andam a correr por todo o lado. Eu quero diretamente ter contigo. E não quero andar a vaguear como as outras. Ou seja, eu não quero ser considerada como uma tiradiça. Eu não quero andar a perguntar onde é que tu andas. Eu quero ter contigo diretamente. Porque aquelas que andam errantes eram consideradas prostitutas. E ela não quer andar a perguntar a todo lado onde é que é o rebanho daquele e do outro e do outro. Ela quer ter diretamente contigo. Eu quero ser uma pessoa discreta, low profile. Quero ter diretamente contigo e não quero ser considerada como uma tiradiça perante os outros. Diz-me onde é que tu tens as tuas ovelhas. Eu quero diretamente te encontrar. Eu não quero ser uma pessoa errante, andar ali à volta, a mostrar-me, a dar um ar de desespero. Eu não quero isso para mim. Vocês já viram o perfil e o caráter desta mulher?
trabalhadora, preocupa-se pelos outros e depois por si. Não era perfeita, era uma pessoa normal, uma mulher normal, não é com aquele estereotipo como muita gente pintava na altura, e queria passar uma imagem de modéstia, que dava a iniciativa ao homem. Já viram as características da Sulamita até chegar aqui? Resposta do Salomão. Vocês agora vão-se passar com o Salomão. Versículo 9. Mas já vou justificá-lo. Às éguas dos carros de Faraó te comparo, amiga minha. Oh, Salomão, tu podias chamar outra coisa à miúda. Às éguas dos carros do Faraó te comparo. Eu vou justificar o Salomão. Eu vou explicar porque é que ele disse isto. Atenção. Sabe, isto não é fácil falar sobre este livro, porque, enfim, nem faço comentários. Então, porque é que ele disse isto? O Salomão era um apaixonado por cavalos. Ele foi talvez o rei que em Israel construiu mais estábulos. A Bíblia fala sobre isso. Eu não tenho tempo, isto é um voo. E ele, quando compara com uma égua, com a égua que transporta o próprio Faraó, está apenas a dizer que ela é a melhor de todas. Porque os cavalos que transportavam o Faraó eram sempre os melhores do mundo. Da época. Estão a ver? Esta comparação que parece ser agressiva é um elogio. Mas quando percebido desta forma. Ela também não se queixou, ela percebeu. Ela percebeu. Capítulo 1, versículo 12 e 14. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, dá ao meu nardo o seu cheiro. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus cheios. Versículo 14. Como um cacho de chipre nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Aqui temos uma resposta contra resposta. Ele fala-lhe de que ela parece como os animais, como vamos ver, e vamos ver mais alguns para a frente. E ela responde com: tu pareces-me com coisas do campo. É esta a lógica de amor entre os dois. Ele chama de várias coisas, de animais, ela acha piada, e ele responde: tu pareces-me coisas do campo e flores, e ele também acha piada. E davam-se bem. Pronto, era assim. E nesta lógica, ela diz assim: tu pareces-me como um cacho de chipre nas vinhas de Engedi. Você que é o Engedi? Engedi é o deserto no sul de Israel. Quando ela diz: tu pareces-me como uma coisa verdejante no meio de um deserto, o que ela está a dizer é: eu, para mim, tu és a única coisa verde no meio de um deserto. Só tenho olhos para ti. Porque o resto para mim é deserto. Tu és o cacho no meio de Engedi. Tu és a coisa verde, a de vida no meio de Engedi. Para mim és a única coisa para que eu olho. Porque o resto para mim é Engedi, é deserto. Passou a perceber as implicações? Ela mostrava-se ali ela. Tu para mim és um cacho no meio do deserto de Engedi. Quando olhamos para isto, nós percebemos o significado das coisas. E tudo tem sumo. Ok? Eu já vou acelerar. Resposta dele. Lá vamos. Mundo animal. Eis que és formosa, oh amiga minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Menos mal esta, não é? Vocês poderão dizer assim: é bonito os olhos das pombas. Mas isto tem um significado. Estudámos a questão dos olhos das pombas. E deu um bocado de trabalho este primeiro capítulo de Cantares. Senão os olhos das pombas têm uma particularidade. Os olhos das pombas só olham e só focam uma coisa de cada vez. Não conseguem focar, ao contrário de outros animais, de outras aves, não conseguem focar mais do que um alvo ao mesmo tempo. Os olhos das pombas só focam um alvo de cada vez. O que ela está a dizer é: só tenho olhos para ti. E ele reconhecia isso. Tu, para mim, tens os olhos de uma pomba. Tu só olhas para mim. Tu não partilhas o teu olhar para mim e para o outro. Estão a ver a ideia dos olhos da pomba? Mais do que o olho bonito da pomba, porque a pomba é um ser dócil. Não. O olhar da pomba é focado. Estudem isso. Vão ver. O olhar da pomba é focado. Capítulo 2, versículo 4. Levou-me à sala do banquete. O homem está-se a revelar. Ela já percebeu que ele é rei. Ela diz assim: levou-me à sala do banquete. Ele apresentou-se, deu-me a conhecer. Já sei que ele não é pastor, ele enganou-me. Eu estou aqui devagar, atenção. Hein? A Bíblia não diz isto. Mas poderá ser. Levou-me à sala do banquete. E o seu estandarte em mim era o amor. Capítulo 2, versículo 15. Estamos a fase ainda do noivado, estamos a acabar. Já vamos chegar ao casamento. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Salomão aqui está focado em remover tudo o que possa afetar o seu relacionamento. As chamadas raposinhas. E as raposas têm que ser atacadas enquanto elas são raposinhas. Depois elas crescem e tornam-se raposonas. E depois não há ninguém que faça nada e está tudo estragado. E, portanto, enquanto puderem, apanhem as raposas, identifiquem os problemas e resolvam-nos em conjunto. Porque senão as raposinhas tornam-se raposonas. Ok?
Eu não posso perder muito tempo com isto, acho que todos perceberam. Passamos à cerimónia de casamento, ok? Capítulo 3, versículo 6, até o capítulo 5, versículo 1. É o segundo grupo deste livro de Cantares. Capítulo 3, versículo 6 e 7. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça? Quem está a falar é ela em relação a ele. E já vamos ver aqui o que é isto de esta. Perfumada de mirra e de incenso e toda a sorte de pós aromáticos. Eis que é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Sabe o que isto é? Ela está em Sulam, no sul da Galileia, e está a ver ao longe uma fumaraça, que é a liteira de Salomão, e ter com ela, para ir buscá-la para o casamento. E ela ao ver aquela fumaraça, mas que fumaraça é esta? Que vem buscar, é a limusine de Salomão. Liteira era a limusine da época. E uma caminha grande, transportada por alguém, com refrigeração, ar-condicionado, TV satélite. Era a liteira do Salomão. Vem a limusine de Salomão e que faz um estardalhaço que se vê ao fundo a fumarada toda. É o que ela está a dizer. Cheia de mirra, cheia de aloés. E ela está a descrever a forma como Salomão entra em grande. Porque o Salomão apresenta-se inicialmente como aquele talvez disfarçado de pastor. Mas aqui apresenta-se com a limusine para ir buscá-la à terra dela. Agora imaginem, não é? E ela está a falar disto. E diz que vêm com todos armados de espada, destes da guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. Ou seja, esta liteira é acompanhada de pessoas armadas para protegê-la. Salomão aqui preocupa-se com o conforto dela e preocupa-se com a proteção dela, que são duas tarefas que o homem deve se preocupar. Proteção. Ela vai buscá-la, mas vai buscá-la com valentes, para a proteger. Esta é uma função do homem, é uma função de Salomão, e ele não brincou com isso, ele fez o que lhe competia. Ok? Aqui, capítulo 3, versículo 11. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai quem? O pastor? Não, o rei Salomão, com a coroa que o coroou sua mãe no dia do seu despesório e no dia do júbilo do seu coração. Aqui ela reconhece-o como rei, e eu queria falar um pouco sobre isto. Quando ela reconhece Salomão como rei, e quando lhe caiu a ficha que ia casar com um rei, ela percebeu claramente que a sua vida não ia ser uma vida como a comum das mulheres. Porque ela ia ter que partilhar o seu rei com muitas outras pessoas. Iria ter que, se calhar, dividir o seu tempo do seu rei com outras pessoas. E a sua vida não seria uma vida 100% com ele. Era um presente assim um bocadinho envenenado. Estão a ver? E eu quero dizer uma coisa. Uma vez confrontaram a Ruth Graham, a mulher do Billy Graham, também já faleceu. E perguntaram-lhe assim, Ruth, o Billy Graham está sempre fora de casa. Ele viaja pelo mundo inteiro. Diz lá a verdade. Tu nunca pensaste em divorciar-te dele? Resposta da Ruth Graham. Ainda que eu visse o Billy Graham... Atenção, eu estive a ver, foi mesmo ela que disse isto, hein? Ok. Ainda que eu visse, porque da outra vez citei uma pessoa e também supostamente tinha dito, mas outros também, e eu tenho muito cuidado de citar. E ela disse, ainda que eu visse o Billy Graham apenas 50% do meu tempo, eu prefiro ficar com ele do que ficar com outra 100%, qualquer outra 100% do meu tempo. E depois explica porquê. Porque eu sei que ele está a trabalhar para Deus. E o que ele está a fazer é essencial. O que eu quero dizer com isto? Esta mulher percebia que tinha casado com o rei, assumiu o compromisso disso. E não estou a ver esta mulher a queixar-se por isso. E é muito importante para que certos homens possam servir nas igrejas, tenham mulheres ao lado que os compreendam a importância de servir. Isto é muito importante. Porque pode haver situações em que certos homens não conseguem dar mais porque há mulheres que não estão na mesma linha de visão, na mesma linha de foco. Isto é muito importante. Ok? Além disso, eu sobre isto tinha aqui mais coisas para falar, mas eu não tenho tempo. Mas perceberam a ideia? Perceberam todos a ideia. Capítulo 4, versículo 12. Jardim fechado és tu. Atenção, eu estou a saltar imensos versículos especiais. Eu acho que vocês agora, quando chegarem em casa, vão ler isto com mais atenção, não é? Pronto. Era esse o objetivo, porque eu quero deixar-vos água na boca, porque se eu vos fastidiar, vocês não podem ver cantar nos próximos 12 anos. A ideia é vocês terem vontade de estudar por vocês próprios. 4.12. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Sabe o que ele está a dizer à mulher? Que ela tinha-se guardado para o casamento. Toda ela estava trancada. Era tudo um muro. Assim, olha, tu foste virtuosa por isso. Uma fonte selada, um jardim fechado, coisa rara hoje em dia. Ok? Coisa rara. Já na altura era raro, hoje em dia então é raríssimo. E ela era um jardim fechado. Um manancial fechado, uma fonte selada.
que é algo que deixou de se valorizar, e cada vez mais. E é muito importante. Vida de casados, capítulo 5, versículo 2. Portanto, eles... Eu já me perdi, portanto... Exatamente. Eu estive a falar neste momento da parte do casamento e saltei muita coisa. Nomeadamente o capítulo 4, que, enfim, leiam com atenção. Capítulo 5, e vamos ler do versículos 2 ao 6. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado. Olha, começam a acontecer problemas, sabem? É verdade, as pessoas casam-se e têm intenções. Eles também tiveram, não foi só amores e paixão. Eis a voz do meu amado está batendo. Abre-me, minha amiga, minha pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalhos e os meus cabelos de gotas de noite. Ela não estava na mesma onda de sintonia. O Salomão todo desejoso de entrar e ela estava noutra onda. Olha aqui. Já despi os meus vestidos, como os tornarei a vestir? Desculpa dela. Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Ouçam, acham bem, o homem está a bater à porta e ela, eu não vou lá, eu acabei de lavar os pés. Já me despi, agora vou-me vestir outra vez para ir à porta, abrir a porta àquele. Então onde é que está a paixão, onde é que está o amor, onde é que está aquela conversa toda que tínhamos antes? Pois é, casaram, há tensões. Pois é, não é só núpcias. Ela assim, a Sulamita, vejam só, olha a Sulamita. E agora, hein? Eu já lavei os pezinhos, agora vais ter que esperar um bocadinho que eu não vou buscar de abrir-te a porta. Fica aí um bocadinho, ó Salomão, que eu já aí vou. Ok? Fica aí um bocadinho que agora vais ter que esperar que eu já lavei os pés. Mas onde é que eu estava? Versículo 5. E eu me levantei, e depois ela lá foi. E eu me levantei para abrir o meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sob as aldrabas da fechadura. E eu abri o meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado, e se tinha ido. Pois é, ele cansou-se de esperar. Ela nunca mais despachava, ele batia à porta, e olha, não vens buscar quando eu quero, vou-me embora. E ficaram chateados. E temos aqui uma crise. Sabem, eu gosto da Bíblia, sabem porquê? Porque retrata as coisas como elas são, e não pinta cenários que não existem. A Bíblia e Deus sabe que os conflitos são algo comum no casamento. Por isso é que digo que 25% do livro fala sobre conflitos. 25% de Cantares é falar sobre conflitos entre os dois, que é o capítulo 5 e capítulo 6. 25% de Cantares é falar sobre conflitos entre a Sulamita e Salomão, porque isso faz parte da vida de um casal. E quem disser o contrário não percebe nada. Faz parte. Agora, quero dizer que todos os casais têm conflitos por dois motivos. Poderia dizer mais, mas dois grandes motivos. Primeiro, porque são humanos e pecadores. Motivo principal. E porque são diferentes. Estavam à espera de uma notícia melhor. É verdade, são diferentes. Porque é assim. Duas pessoas que nascem em sítios diferentes, contextos diferentes, famílias diferentes, gostam de coisas diferentes, têm objetivos diferentes, têm sonhos diferentes, têm carreiras diferentes, e depois de repente casam-se e ficam um só. Ouçam, até a Bíblia acha que é difícil. Até Deus reconhece que é difícil. Por isso é que diz, vai haver chatices, vai haver necessidade de ajustamento, vai haver conflitos, porque isto não é assim logo, ok? E isto faz parte. E no capítulo 6 temos a resolução. A partir de um certo ponto, sabe o que eles começam a fazer? Leiam o capítulo 6, começam a falar de animais entre si, está resolvido. Quando eles começam a chamar-lhe animais e ela a chamar-lhe de vegetal, de qualquer coisa de flor, já está o amor outra vez em cena. E vemos que a partir do capítulo 6, a certo ponto, já começa a haver trocas de animais e flores para um lado e para o outro. Quer dizer que já tem o amor outra vez em on e está tudo ok. Estou aqui a brincar com isto, temos que brincar, senão este livro é uma loucura de viagens. E começam logo a falar um para o outro. Lá está, como Tirza, aprazível, como entre os lírios, lá está, e ela chama-lhe de lírio, e ele chama-lhe de teu cabelo é como um rebanho de cabras. Pronto, estão a ver? Esta é a lógica. O Salomão é o mundo animal, ela vai para o mundo vegetal. E eles encaixam-se, pronto, e representam ali, encontram a sua satisfação nesta comparação. O objetivo do conflito no casal, sabem qual é? Não é ganhar razão, que esse é o problema, mas é ganhar a relação. O problema é que querem todos ganhar razão, e quando um quer ganhar razão, o outro tem que perder. Quando um quer ganhar razão, o outro tem que perder, porque senão o outro não ganha a razão. Mas quando o objetivo dos dois é ganhar a relação, os dois ganham. Ok? Isto é muito importante. Capítulo 7 e 8, vemos os compromissos de amor entre ambos.
já estão outra vez em paz, resolveram os conflitos, resolveram as raposinhas, resolveram tudo. E vamos ler no capítulo 8, versículos 6 e 7. Estou quase a terminar. Eu não vou demorar muito tempo. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura ou ciúme, e as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas, este versículo é muito conhecido, não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Sabe o que isto quer dizer? Que vale a pena todo o investimento, até financeiro, para salvar uma relação. O que ela está a dizer é isto. O que ela está a dizer é, ainda que alguém desse toda a sua fazenda da casa por este amor, certamente a desprezariam. Nem sequer... Ouça, é tão importante a relação entre um homem e uma mulher no casamento, que qualquer investimento que possa ser feito, por maior que seja, é desprezível. Ou seja, não se compara à importância de o manter. Estão a perceber a comparação? Isto é o que diz a passagem. Agora, eu arranjei alguém, eu não vou dizer quem, porque se calhar não foi. Então eu vou dizer o que é que essa pessoa disse. Porque dizem que foi uma pessoa, e eu não sei se foi. Mas o que essa pessoa disse, que eu não vou dizer o nome, porque eu não me quero enganar, disse isto e resumiu Cantares de Salomão em 3 ou 4 parágrafos. Eu vou-vos citar. E eu achei o resumo máximo. E ele vai citando o resumo de Cantares de Salomão, que estamos já no fim, e vai citando com os versículos. Então é assim. O rei Salomão tinha uma vinha na região montanhosa de Efraim, a cerca de 80 km ao norte de Jerusalém. Cânticos 8:11. Ele o distribuiu ao povo, Cânticos 8:11, também diz isso, que onde havia uma mãe, 2 filhos, Cânticos 1:6, e 2 filhas, a Sulamita, Cânticos 6:13, e uma irmã mais nova, Cânticos 8:8. A Sulamita era a Cinderela da família, Cânticos 1:5, não diz lá Cinderela, está bem? Mas vocês percebem. Naturalmente bela, mas despercebida. Seus irmãos provavelmente eram meus irmãos, Cantares 1:6. Cânticos ou Cantares, agora troquei-me. Eles fizeram com que ela trabalhasse muito cuidando nas vinhas, de modo a que ela teve poucas oportunidades de cuidar da sua aparência pessoal. Cânticos 1:6. Estão a ver? Está tudo lá. Ela podava as vinhas, preparou armadilhas para as raposinhas, Cânticos 2:15, e cuidava dos rebanhos, Cânticos 1:8. Estando tanto ao ar livre, ficou queimado do sol, Cânticos 1:5. Estão a ver o resumo? Continuando. Um dia, um belo estranho veio à vinha. Era Salomão disfarçado. Ele também concorda comigo. Ele mostrou interesse nela e ela ficou envergonhada com a sua aparência pessoal. Achava-se muito escura. Cânticos 1:6. Ela o tomou por pastor e perguntou sobre os seus rebanhos. Cânticos 1:7. Nós já vimos isso. Ele respondeu evasivamente. Aqui não temos versículo, está bem? Mas vocês depreenderão. Aliás, temos Cânticos 1:8. Tinha aqui. Mas também falou palavras amorosas para elas. Cânticos 1:8-10. E prometeu ricos presentes para o futuro. Cânticos 1:11. Ele conquistou o coração dela e saiu com a promessa de que um dia voltaria. Ela sonhava com ele à noite e às vezes pensava que ele estava perto. Cânticos 3:1. Finalmente ele retornou com todo o seu esplendor real, com a tal liteira limusine, ok? Para torná-la a sua noiva. Cânticos 3:6 e 7:3. Já viram este resumo do livro dos Cânticos? É fantástico. O final de Cânticos é Cânticos 8:14 e que diz assim, o último versículo. Vem depressa, amado meu. Isto não vos faz lembrar nada? O último versículo da Bíblia, ou o penúltimo versículo da Bíblia, em que diz assim, certamente cedo venha, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Estão a ver o paralelismo entre Salomão e o Senhor Jesus? Agora sim, outra situação. O Senhor Jesus não se apresentou ao mundo como um pastor para cativar a sua noiva e não voltará um dia como rei? Salomão apresentou-se como pastor envergonhado, mas depois voltou com pompa e circunstância para buscá-la, como rei. Estão a ver o paralelismo? Ok? Eu sobre isto podia também falar mais, mas entendi que devia ficar por aqui. Que esta pequena abordagem muito simples, ok? Muito, muito simples, possa vos estimular a estudar melhor este livro, que para mim foi um quebra-cabeças e que o Senhor nos abençoe a todos.